Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Tribuno, o podcast onde eu convido pessoas do meu entender, essas pessoas escolhem um livro, analisamos esse mesmo livro e no final fazemos também um apontamento sobre algum ponto emergente da política atual, o que seja. Para hoje tenho Martim Reis, estuda Engenharia Química, é militante do Chega e também faz parte do projeto Intelectos, que podem obviamente aceder, se viram os dois últimos episódios, sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar, é um conjunto de projetos entre vídeos curtos, artigos escritos também, aliás, tu é que fazes a maioria dos artigos escritos, não é? Sim. E o Miguel também escreve bastante, mas acho que... Mas tu escreves melhor. Pronto, pode ser. Modéstia à parte, pode ser. Sim. Muito bem. Então, sem perder mais tempo, vamos falar do livro que tu escolheste, obviamente, que é o Por que Falham as Nações, Why Nations Fail, se conhecerem pela tradução inglesa, e fazer-te a pergunta que eu começo com todos os convidados, que é uma pergunta mais geral, que é por que escolheste este livro, o que é que tu achas dele, e no fundo, portanto, uma análise geral ao livro. Bom, eu escolhi este livro porque as pessoas quando olham para o mundo veem nações bastante ricas, nações que as pessoas vivem muito bem e veem um contraste muito grande com outras nações que vivem constantemente na miséria e pobreza. E surge a pergunta na mente de algumas pessoas que se interessam muito sobre o assunto, que é porquê é que essas nações falham? E aquilo que vai ser o título do livro e tentam responder essa pergunta e porque tudo tem uma razão para ser. Não é nada é por obra e graça do Espírito Santo. Há sempre uma razão por trás para o agir e como as nações são hoje em dia. E é por isso que eu escolhi este livro. Muito bem. Então, se calhar, eu perguntava-te com uma pergunta, ou começava com uma pergunta mais específica. Se tudo depende das instituições, qual é que é a origem delas? Porque eu, quando li o livro, percebi que tudo girava à volta do poder das instituições e a facilidade, neste caso, que as instituições tinham, ou os argumentos, ou os participantes dessas instituições, em partilhar esse mesmo poder. Portanto, se tudo depende das instituições, de onde é que elas vêm? Qual é que é a origem delas, neste caso? Porque se tudo deriva delas, não é? Sim. Assim como Karl Marx deduziu nas suas obras, a sociedade está dividida em classes. Classes sociais como a elite em si, a burguesia, vê-se muito na Idade Média. A burguesia, o clero, o povo, que em si está dividido em outras classes, como mesmo os militares, os artesãos. Todas essas classes sociais têm o seu leque de interesses. E aí vai-se agora ver aqui criações de dois tipos de instituições, inclusivas e extrativas. Agora, como se criam estas instituições é quando há esse conflito de interesses ou a inexistência deles. Porque quando uma elite, vamos assim dizer, uma elite ou qualquer outra classe ganha o poder, tem de institucionalizar-se no poder, criando essas instituições. E agora, se não tiver nenhuma oposição, vai criar uma instituição para si. Uma instituição extrativa, sem nenhum tipo de travão. Portanto, és a favor da competitividade mesmo dentro das próprias instituições? Sim. Dentro das classes em si. Não haver conflito, como Marx deduz, mas é mais haver mais interesses. Haver mais pluralismo. Quando há mais pluralismo, quando o tecido social é muito mais heterogéneo, há mais tendência a que a elite em si tenha de partilhar esse poder, porque não é somente ela que consegue chegar a esse poder. Portanto, uma oposição exterior ao poder, vamos chamar executivo, porque há instituições que não são executivas, sim. Mas não uma oposição dentro da própria instituição, porque isso se calhar até iria alterar termos de produtividade e tudo mais, não é? Dentro da instituição em si extrativa, vamos assim dizer. Ou seja, vamos usar a instituição governo, por exemplo, ter ministros de vários partidos. Bom, não se traduz muito em partidos, é mesmo mais por classes do que partidos. Porque há uma coisa que vai além de qualquer instituição, que é as classes em que nós estamos e as pessoas que constituem essa classe. No caso, vê-se muito em Portugal, em que não há muita gente nova a entrar na política, é sempre mais ou menos... Via-se mais antigamente, vamos dar um exemplo melhor, que eu conheço melhor, que é mais dos reinos. No caso, havia a hereditariedade. Por isso, para que é que eu vou criar um sistema para o povo se o povo nunca vai chegar ao poder que eu tenho? Não vou necessitar. É por isso que os senhores feudais tinham a hereditariedade, os reis tinham mesmo sempre esse poder e não havia necessidade de mudar. Até que, vou explicar mais para a frente, vai-se criar pontos fulcrais da história em que vão possivelmente divergir das instituições. Há algumas que mantêm-se extrativas e outras inclusivas. Ok.
Então agora fazendo um pouco, obviamente, advogado do diabo, que é muito o meu papel aqui neste tipo de podcasts, até que ponto é que esta teoria achas que ignora fatores como, por exemplo, o colonialismo ou fatores até externos, temos imensos na política atual, a soberania, a União Europeia, a instabilidade no Médio Oriente, ou seja, se tudo gira à volta das instituições, não achas que esta teoria ignora estes fatores externos que podem muitas vezes afetar a nossa nação como um todo? Não ignora, porque vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, nos pontos fulcrais em que vai, possivelmente, assim, desequilíbrios no sistema, em que pode haver uma mudança para essa divergência, para se criar uma instituição mais inclusiva ou extrativa, destruindo ou moldando-se uma na outra. Agora, o que nós podemos ver é que, quando não há essa mudança, pensamos assim, possivelmente esta teoria não resulta. Mas, de facto, é que não foi um abanão tão grande que não conseguiu transformar o tecido social da sociedade, transformá-lo em mais heterogéneo. Um dos exemplos que eu posso dar é no caso da peste negra. Uma coisa tão para trás, como é que isso aconteceu? Antigamente os reis tinham o poder todo. E os senhores feudais tinham o poder todo. Mas quando veio a peste negra, foi um dos pontos fulcrais. Em que perdeu-se grande parte da população. Acho que foi 2/3 da população da Europa que desapareceu. E os senhores feudais estavam habituados a ter uma mão de obra constante a trabalhar os campos e ter sempre o seu rendimento. Tiveram um problema. Não tenho mão de obra suficiente para trabalhar os campos. E surge aqui a pergunta. Como é que eu mantenho essas pessoas a trabalhar? Tem de se pagar salário. E o dinheiro em si traduz para poder. Pessoas com mais meios não têm necessidade. Para que é que eu vou estar a servir um senhor se eu posso servir-me a mim próprio? Começa-se a dissolver a instituição extrativa para se transformar numa coisa mais inclusiva. E isto, há pontos em que aconteceu, na Europa Ocidental viu-se muito disto, mas na Rússia e na Hungria não se viu. Porque eram terrenos vastos. E não se notou que a peste negra, que era em locais mais lotados de gente, morreu mais gente. Na Rússia, que é uma vasta planície, vê-se cidades pontilhadas, mas não muito juntas, e mesmo na descentralização russa que havia na época, não houve necessidade disso. E se virmos bem, conseguimos seguir o caminho desse o progresso, essa falta de progresso, para os oligarcas de hoje em dia. Pessoas que ainda têm muito poder dentro da política em si. Ok. Até porque, ou seja, pode-se dizer que são fatores indiretos para chegar a uma vida melhor, de certa maneira, em termos económicos. O facto de existirem países que conseguiram crescer com instituições imperfeitas, temos o caso da China, por exemplo, que no meu ver são instituições imperfeitas que não partilham, de certa maneira, o poder tanto como o mundo ocidental, não contradiz essa teoria, de certa maneira? Não. Porque a China é um caso... Portanto, és um forte defensor desta teoria, só mesmo para esclarecer. Eu acredito bastante porque consegue descrever muito bem como os países funcionam. Eu consigo ver isso. E mesmo na China, e vou explicar isso, a China em si é um caso um bocado à parte. Porque esta teoria não descredibiliza aquilo que funciona. Porquê que eu vou estar a substituir um sistema que funciona vou estar a inventar algo novo? Porquê que eu vou estar a entrar na incerteza quando tenho algo certo? Aí está. A China, enquanto Roma era uma coleção de cabanas, já havia Estados chineses em guerra. Já havia esse Estado chinês em guerra serviu como se fosse uma peneira para se decidir quais são os Estados que conseguem ter maior exército, conseguem controlar uma maior população para conseguirem tributá-lo e manter mais exército ainda, para conseguirem conquistar e ter essa supremacia. E mesmo nesse tempo há uma coisa curiosa que a China hoje em dia está dividida em duas partes. Entre a meritocracia, entre regimes meritocráticos que estão mais ao longo da costa, e a família de Confúcio, que, surpreendentemente, Confúcio estava na China neste tempo, e ia de estado em estado, e era mais ou menos, não digo contratado, mas os senhores traziam-no para a sua guarida, para que ele moldasse o estado de acordo com a sua filosofia, para funcionar. No caso, a família de Confúcio é mais um nepotismo. Nós vemos como uma coisa mais, um bocado como uma corrupção, mas só que o nepotismo na altura pensava-se, voltando à outra lógica, para que é que eu vou estar a apostar numa pessoa que não sei se vai fazer aquilo que eu quero, se tenho uma família que já tem o mesmo interesse que eu? Aí está. Mas a família pode não ter qualidade suficiente. Pode não ter qualidade suficiente, mas isso entra-se mais no futuro, aos erros que tem esta teoria. Mas de facto, coube em alguns estados, e vê-se mesmo essa divisão hoje em dia. No interior vê-se mais isso, e na costa vê-se mais a meritocracia. Mas todos tinham uma coisa em comum. Eram extremamente autoritários.
todos os imperadores foram extremamente centralizadores, porque precisavam sempre manter grandes exércitos, porque a China, mesmo no século da humilhação, manteve sempre grandes exércitos, ineficientes sim, mas só que grandes exércitos caros, e para isso precisava controlar uma população vasta, e para isso tributar uma população vasta para manter esse exército. É sempre um ciclo infinito. E mesmo nas tentativas de democratizar a China, avançando mais, houve o Kuomintang, em que foi um partido que tinha princípios democráticos, mas só que viu-se no seu desenvolvimento que caiu numa ditadura de um homem só. Chiang Kai-shek, que para quem é uns nerds de história, vão saber quem é, e foi um dos grandes ditadores que fugiu para Taiwan e foi um presidente do Kuomintang durante muito tempo até morrer. E depois sucedeu o seu filho, etc. Mas aí vê-se que prova muito mais o ponto. Para que é que eu vou estar a trocar um sistema que eu não sei se funciona por uma coisa que funciona e que serve o meu princípio? No caso, a China precisa de um exército grande, precisa de manter a sua população controlada e tributá-la. Aí está. Ok, portanto é uma visão um pouco, eu ia dizer pessimista do futuro, mas a realidade é que se nós olharmos para isso como uma prudência, ou seja, se eu prefiro o certo ao incerto, pode ser uma maneira de ver a sociedade e ver, neste caso, a China, que é a visão que estamos a falar. E mesmo como pessoas, acho que nós vamos sempre fazer isso. Porque nós temos sempre medo daquilo que é novo. Há pessoas que não têm, mas a grande maioria tem sempre medo daquilo que é novo. É uma questão inata do ser humano, não é? Sim, sim. Depois, mas claro que entra aquilo que Fernando Pessoa dizia, primeiro estranhos, depois entranhas, mas isso nem sempre é o caso. Uma coisa tão simples quanto a Coca-Cola, como foi a aplicação daquilo que se disse, não se aplica tanto para aquilo que é a vida das pessoas como um todo, porque o Estado vai ter influência na pessoa e isso é uma coisa muito mais complexa. Ok. Então, porquê é que algumas elites aceitam perder poder mais do que outras? Eu estou a fazer esta pergunta por uma questão muito simples, que é a minha opinião pessoal sobre o livro. Eu não concordo completamente com a teoria, nem discordo completamente da teoria. Eu acho é que, nem sendo tanto uma questão de partilhar o poder, acho que é mais uma questão da qualidade das próprias elites. Eu acho que isso é o que define mesmo o sucesso de uma sociedade ou não. E, portanto, colocava até essa questão. É apenas uma questão de partilhar mais ou menos o poder, ou também pode existir uma parte de qualidade das próprias elites? Por exemplo, eu acredito que as elites dos Estados Unidos, e quando eu digo elites, nem é necessariamente a elite executiva, por exemplo, presidente e tudo mais. Sim. Portanto, as elites que moldam o sistema que acontece em todos os países, eu acho que são mais competentes do que, por exemplo, propriamente as elites que nós temos cá em Portugal. O que é que tu pensas sobre isso? Eu não diria que seja no caso da qualidade, mas diria que não abanaram um ponto de divergência, voltando aqui ao início, não houve um ponto de divergência suficientemente forte para conseguir alterar, de certa forma, a obrigar as elites a mudarem. Porque as elites... Porque é assim, se eu tiver uma bolacha para mim, porquê é que eu vou querer dividi-la? É menos sabor para mim, menos que eu vou estar menos saciado. Toda a gente funciona assim. Elites da América até à Micronésia funcionam sempre assim. Sempre funcionaram e sempre vão funcionar. Houve reis bons, mas só que eles tiveram com este ponto de divergência, de mudar. Agora aqui temos de medir a força, e no caso a força deste ponto de divergência, para que crie-se essa divergência entre interesses, outras classes que apontam o dedo e ganham poder, como mesmo a burguesia, no caso... Porque tens de conjugar a não partilha de poder com a oposição que tu também defendias que devia existir. Sim, no caso cria-se oposição e aí sim pode haver essa mudança. No caso, a elite é sempre muito, muito competente a manter o poder. Por isso, são bastante competentes, não são incompetentes. No caso. Acho que isso em Portugal também acontece, que as elites são muito competentes a manter o poder. Falando na política atual, ou seja, passando para a segunda parte do podcast, se assim quiserem, os temas que existem mais neste momento e estão mais badalados são a reforma laboral e a prestação social única, e é isso que eu te vou perguntar a seguir. Mas primeiro, achas que as instituições neste momento como existem em Portugal, seja saúde, seja em termos fiscais, seja do que queiras falar, achas que são positivas neste momento ou servem mais para a elite manter o poder como está? Ou seja, achas que é preciso uma mudança de elites, por exemplo? Bom, podemos ir este exemplo à história, que é assim, nós fomos uma nação muito empreendedora, nós avançámos, demos mundos ao mundo inteiro, nós conseguimos inovar, mas só que chegou um ponto em que nós fomos consumidos pela tal saudade, que as pessoas que vêm cá sentem que há aquele sentimento que só é descritível pelos portugueses, que é a saudade. Que é uma palavra que não tem tradução nas outras línguas. Sim. E que nós
habituámos-nos a que o Estado fosse muito grande. E habituámos-nos a muletas. Habituámos que sempre temos um problema ser resolvido por terceiros. Não sermos nós próprios a vermos aqui um problema, como é que vamos resolver o problema e eu vou resolver este problema por mim próprio. Há sempre aquela necessidade de, tenho aqui uma muleta, posso aqui desacelerar aqui um bocadinho. Não, faço para amanhã. Bem, pronto, assim. E é mais... Voltando à pergunta, é mais... Nós também temos não houve um ponto de divergência. Mais um problema da população do que propriamente das elites? No caso, sim. No caso, criar aqui um ponto de divergência, voltando, um ponto de conjectura que faça com que nós mudemos de facto. E não se criou assim uma coisa tão forte para que essa reação se subleve. Ou seja, existe também um problema, de certa maneira, na população em votar, e nem vamos colocar aqui em partidos, mas no que as pessoas esperam dos próprios partidos em que votam, não é? Não digo no que é que esperam, mas é as pessoas questionarem mais. Se agora há muita gente que diz um político criticando aqui, como já disseste no início, são militantes do Chega, criticando, quando alguém diz que a reforma tem de diminuir, as pessoas dizem sim, é preciso. Agora a pergunta que muita gente não faz: como? Como é que se faz isso? Agora é muito por slogans, nós somos muito por slogans, e é por isso que a nossa democracia pode se tornar um certo imperfeita e lutar contra os nossos próprios interesses. Porque nós não, assim, ao contrário das nações do Norte da Europa, a população é muito mais literada politicamente. E vê-se que as nações tiveram um sucesso estrondoso comparado ao nosso. E vê-se mesmo, comparando com nós próprios, não há muito aquela necessidade de saber como. Não há muito do estudioso. No caso, nós vemos um debate e nós vemos muito por slogans. E é muita pequenez no nosso pensamento. Ok, tu colocaste aí um ponto interessante, que é, muitas vezes as pessoas falam sobre a qualidade média de vida dos países nórdicos em relação ao nosso, mas tu colocaste aí a literacia política, que é um ponto que não se fala muito. Achas que, neste caso já percebi que achas que, sendo mais literado politicamente, os países nórdicos têm tendência a fazer melhores escolhas, provavelmente, porque têm mais probabilidade disso, pelo menos. Então achas que a população portuguesa, apesar de não saber tanto como deveria, neste caso, quando vai votar ou quando vai fazer o seu voto, tem legitimidade na mesma, no sentido em que está a escolher alguém que os vai governar e que os vai beneficiar diretamente? Bom, aí podemos pegar nessa questão e começar a referir perguntas à própria democracia. É uma pergunta complicada. Sim, é uma pergunta complicada. Agora, eu posso transformar isto numa crítica à democracia. Uma coisa que eu vi há pouco tempo, que é, quando se está doente, tu perguntas a quem? Para um diagnóstico, para um médico especializado ou à população toda à volta? Neste caso, ao médico especializado, claro. Sim, aí está. Mas só que não se pode pegar por esse ponto, porque aí justifica-se, não há como solucionar este problema. Mas como é a população toda e como o governo é feito por portugueses, nós portugueses votamos nos portugueses, por isso é legítimo. Pois, porque na analogia da doença, as outras pessoas não iam ser afetadas pela escolha do médico, neste caso. Sim, se fosse o Sr. Google, pronto, o Dr. Google era logo, estou com os espirros, cancro. Pronto, é assim, por um lado mais cómico, mas aí, pronto, cria-se logo ali, outras pessoas podem dizer a mesma coisa, mas só que não há aquela especialização, assim como a opinião política. Não há muito, não digo que deve ser só restrito aos intelectuais, porque isso não é logístico, não há como solucionar, não há como fazer isto, porque tira-se a legitimidade do resto do povo. Há povo que fica sem representação, por isso, se é um governo de todos os portugueses, deve ser votado por todos os portugueses, para ser legítimo. Ok, então pegando nisso também que tu disseste, achas que, ou és a favor, vamos lá, de um governo mais tecnocrata, és a favor da profissão política, ou és a favor de uma conjuntura dos dois, um equilíbrio neste caso? Acredito que eu sou uma pessoa mais equilíbrio, por isso acredito na convergência que esteja a solução. Ok, neste caso, não diria metade, isso teria de ser visto... Sim, é muito mais complexo do que só isso. Claro, mas portanto uma parte tecnocrata, porque apesar de não estar tão ligado ao povo, tem mais especialidade naquela área, mas ao mesmo tempo a profissão política, e neste caso, já agora pergunto, quais são os pontos positivos da profissão política neste caso em relação aos tecnocratas? É a ligação ao povo neste caso? Acredito que seja uma ligação ao povo e ser o primeiro e quase único elo que nós temos com a política diretamente. Por isso, servem mais como elo e também para espalhar uma mensagem. Agora, se essa mensagem é falsa ou verdadeira, nós é que somos os juízes, por isso.
São também os filtros da opinião do povo, neste caso os partidos e as personagens políticas, que é algo que também se aprende em ciência política e passa a repetição. Bom, passando para temas então mais gerais, como tinha falado, a reforma laboral está aí à porta, está a haver uma grande polémica, porque os sindicatos, ainda no passado dia 3, eu vou colocar aí o dia que estamos a gravar isto só para perceberem que, ou na descrição, para perceberem que isto vai sair daqui a um mês, portanto se aparecer aí algum tema emergente que nós não estamos a falar aqui, é precisamente por causa disso que isto está a ser gravado com alguma antecedência, mas a realidade é que os sindicatos estão muito politizados neste momento, estão a fazer uma grande pressão para a reforma laboral não ser aprovada, e queria te perguntar no fundo o que é que tu achas disto, se achas que a reforma laboral deve ser aprovada como está, com algumas alterações, e sendo tu militante do Chega, se achas que as alterações que o Chega estão a pedir, no caso baixar a idade da reforma ou mais dias de férias, se seriam fazíveis. A idade da reforma acho que já respondeste ou deixaste implícito sim. que seria muito difícil, pelo menos, porque custaria à volta de 2 mil milhões por ano ou 1.800. Eu até posso elaborar mais. Então, Então, quanto à idade da reforma, é preciso, para nós queremos fazer um plano desses, a reforma está aos 66, certo? 66 e uns quantos meses, sim, não é? está a par com a esperança média de vida. Diminuir para 60. Agora, para isto, eu não digo que está errado. É uma opinião que, quando menos trabalhar, quando as pessoas não gostam de trabalhar, fazem porque precisam de viver, mas agora, diminuir assim tão abruptamente, dizer da boca para fora, está errado. Nós temos de ter um plano a muito longo prazo. Ter tudo planeado, ter tudo bem estruturado, ter as ideias muito bem esquematizadas e esse plano económico tem de ter bastante sucesso para que essa medida possa ser executada. Dizer da boca para fora é muito precipitado e tem de se ter mais calma quando se vai dizer coisas tão abruptas como estas, assim, que é uma coisa que toda a gente quer, mas só que na fazibilidade fica um bocado no cinzento. Portanto, nesse teu plano a longo prazo seria difícil ou impossível colocar esta descida da idade da reforma? Bom, impossível não digo, tudo é possível, mas só que é preciso muita precisão, muita esquematização, saber muito bem o futuro. Seria mais do que uma tapa cada 2 anos, mais ou menos, sobre o que pagamos sim. para resgatar aquela empresa falida. Falaste aí a longo prazo, e portanto eu tinha aqui uma questão para te colocar, que tu dizes que, portanto, planos a longo prazo não são, sem dúvida nenhuma, nem a 5 nem a 10 anos, é claramente muito mais do que isso. Como é que isso se processa? E eu acho que é claramente preciso um plano a longo prazo, mas como é que isso se processa quando até agora tivemos uma vertigem tão grande entre PS e PSD, e agora ainda mais porque entrou o Chega? No caso da conjectura política e haver planos a longo prazo. Ou seja, como é que tens planos a longo prazo se o governo está sempre a mudar e com ideologias até bastante diferentes? O PS e PSD, não digo, o PSD é um pouco mais liberal do que o PS, mas são bastante parecidos. Mas no caso do Chega, por exemplo, como é que o Chega lidaria com um projeto a longo prazo criado pelo PS, por exemplo? Bom, acho que podemos aqui, em vez de ir aqui a partidos, podemos dizer todos. Porque agora, ainda por cima com a conjuntura, vai haver mais troca de governos e vai impossibilitar os planos a longo prazo. Mas em todos os partidos há muito aquele pensamento de a longo prazo vamos estar todos mortos. Por isso há sempre a necessidade de fazer planos a curto prazo, porque de certeza daqueles 4 anos, muito possivelmente 2 a 3 anos, vamos lá estar. Por isso, os melhores países têm planos a longo prazo. Sim, os grandes países que têm mais estabilidade política, mas só que aí queria-se aí uma pergunta. Tem de ser mesmo bom, não é aquele partido único que tem mais poder e consegue por isso ter mais tempo no governo, porque mesmo os partidos que estão há muito tempo revelam muita pequenez dos planos, porque nós tivemos anos do PS, muitos anos do PS, sim, não digo PSD, porque o PSD aconteceria a mesma coisa. O Chega também provavelmente aconteceria, porque não são pessoas como os outros, por isso não são especiais, não vão cair sempre na mesma armadilha que é inevitável, porque nós somos todas pessoas. Por isso até vai impossibilitar planos a longo prazo. É mesmo isso que eu ia chegar. Portanto, para tentar resolver essa questão, achas que uma eleição, neste caso legislativa, onde os mandatos sejam maiores, achas que podia ser uma hipótese? Neste caso 5, 6 anos em vez de só 4? É uma possibilidade, mas não resolveria o problema? Não resolveria o problema, porque agora em vez de fazer em vez de ser a curto prazo, em vez de ser curto prazo de 4 anos, vai ser curto prazo de 5 anos.
Por isso, bem, é um dos problemas que nós temos na democracia em si, mas assim como diria Winston Churchill, é o melhor dos piores sistemas. Por isso. Sim, porque nossos sistemas perfeitos. Sim. Então, perguntando sobre a prestação social única, para terminar, o que é que tu achas desta tentativa do governo de desburocratizar, que eu acho que é esse o objetivo final, a questão de muitos apoios que existiam que vão ser todos transformados num, e o que é que tu achas da questão do trabalho obrigatório, neste caso, que as pessoas que vão receber apoios, enfim, da classe mais baixa, das horas obrigatórias de trabalho que vão ter de fazer para continuar a receber esses apoios? Achas que é uma boa medida? Eu acredito que seja uma boa medida, porque se não houver um retorno, vamos estar a pôr mais peso na classe média. Porque não vão estar a suprir as horas que esse dinheiro está a ser subtraído da classe média, porque o tempo é dinheiro, não é? Não vai haver um certo pagar, não vai haver um pagamento, por isso vai haver, quanto mais tempo se prolongar, mais peso vai ser colocado na classe média. Portanto, reduz de certa forma a subsídio-dependência nesta maneira. Acredito que sim, acredito que vá diminuir. E achas que é fazível, ou seja, em termos práticos, porque em termos teóricos eu acho que toda a gente consegue concordar mais ou menos com esta medida, mas achas que em termos práticos é possível? Ou pelo menos, possível é, mas será difícil, pelo menos? Bom, vai gerar bastante controvérsia, acredito eu, porque as pessoas que estão invalidadas, vamos assim dizer, as pessoas que tornam-se invalidadas aqui, pode-se criar um problema, mas é algo necessário. Um pouco como na altura da guerra colonial, onde o pessoal dizia muitas vezes que estava com lesões e que não podia ir para a guerra, mas que na verdade era mentira, portanto algo desse estilo. Sim, davam tiros nos pés e iam para a enferma e depois ficavam meses a ser cuidados. Pode haver isso, pode haver muito essa tendência, mas nós temos de preparar, nós como somos humanos, nós somos as pessoas que mais nos conhecemos. Por isso nós temos de fazer esse sistema e pensar como é que as pessoas vão tentar fugir disto. Ilegitimamente. Aí está. E tem de se criar sistemas que consigam salvaguardar esse sistema. Porque agora, há muito essa tendência. Uma lei que não é forçada as pessoas a atuar de acordo com essa lei, é realmente uma lei. Não. Hoje em dia é proibido, sempre foi ilegal cuspir no chão. Mas de vez em quando na rua, há sempre pessoas que cuspem no chão. Não são multadas por isso. Por isso, há realmente uma lei que existe? Não. Há um termo em direito que agora neste momento não me estou a recordar, mas que diz basicamente que uma lei só tem valor se existir, neste caso, a polícia ou alguém que fiscaliza essa mesma lei, senão não tem validade nenhuma, não é? Uhum. E portanto, basicamente é isso. Meia hora, portanto é o tempo normal do nosso podcast. Muito obrigado a todos. Mais um episódio do podcast Tribune. Digam mais uma vez a vossa opinião, o que é que acharam do livro, vou mostrá-lo mais uma vez. É o Porque Falham as Nações. E basicamente é isto, Martim. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite para vir aqui conversar comigo. E foi isto. Um grande abraço a todos e até uma próxima.